Namastê a todos, uma ótima e abençoada quinta-feira para todos. E vamos à nossa reflexão da página da psicóloga ainda, da página Orienta, tá? E hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? Sonho não tem idade, não tem circunstância favorável ou não para realizar. Não importe qual é a sua idade, não importe qual é o seu momento atual. O sonho, ele pode acontecer a qualquer momento, ele pode ser realizado a qualquer momento. Basta que você acredite, basta que você sonhe, basta que você tenha persistência e resiliência para segui-lo e alcançá-lo. E sonhar é muito bom, sonhar nos dá combustível, sonhar nos dá força. Sonhar nos faz continuar a nossa caminhada. E vamos à mensagem onde o título é: Os meus sonhos não têm idade, têm desejo. Tá? Por Krishna Stasson, tá? Já não meço os meus sonhos em função da minha idade. Deixei para lá. Eu não fico falando, eu tô com essa idade e daí agora eu não posso realizar, não posso ter, não posso fazer, não posso conquistar. Não meço mais os meus sonhos em função da minha idade. Por passar tanto tempo medindo as coisas segundo a idade, cheguei a lugares secos demais para minha sensibilidade. Atravessei com muita pressa campos nos quais eu poderia ter colhido frutos de aprendizado se eu tivesse parado para desfrutar de cada momento presente da minha vida, de cada fase, sem querer atropelar, sem querer correr, sem querer pôr a carroça na frente dos bois, né? Como a gente diz. Cheguei a estações desertas onde ainda não havia um trem pronto para sair. Não havia nada ali para mim. Por agir em função da minha idade. Por agir segundo a minha idade. Estive atolada em um desespero áspero e linear de acontecimentos. Nós queremos tudo para hoje, para agora. Queremos que o nosso sonho aconteça agora. É para hoje. E não é bem assim. Há processos e processos, há fases e fases. Tem coisas que precisamos aprender, amadurecer para poder lidar com aquilo que sonhamos, com aquilo que desejamos quando a gente concretizar no mundo material. Estive atolada em um desespero áspero e linear de acontecimentos que eu não queria terminar, muito menos ter vivido. Aqui, então, ela está dizendo que ela queria o quê? Apressar as coisas, né? Eu não queria terminar. Ela começava algo na vida dela, mas já pulava para outra coisa, porque ela queria o sonho dela, ela queria realizar logo, muito menos ter vivido. Ou seja, o ser humano, ele não vive cada etapa da sua vida. As circunstâncias, as situações que vão nos moldando, que vai nos amadurecendo, que vai nos dando bagagem, que vai nos dando ferramenta para a gente saber lidar com o sonho. Porque, por exemplo, tu tem o sonho de ter um carro, tá? Eu tenho um sonho, eu quero comprar tal carro. Tu tem uma garagem. Tu tem condições financeiras de bancar as despesas desse carro, os gastos desse carro. Compreendem? Precisamos ter ferramentas, precisamos estar preparados para bancar o sonho que queremos.
Eu quero uma casa enorme, grande, né? Muitas pessoas, elas olham assim, eu queria ter uma casa. Mas você teria condições de bancar esta mansão? Teria condições de fazer manutenção da casa? Tu terias condição de fazer manutenção dessa piscina enorme que tu queria? Do jardim, tu terias condições para ter pessoas para cuidar do seu jardim? Porque pensa, tu quer uma casa imensa. Tu teria condições financeiras para manter, cuidar e pagar o IPTU dessa enorme casa? Compreendem, amados? Queremos, mas temos as ferramentas para cuidar desse sonho, para cuidar dessa vontade de ter, desse algo que queremos. Nós temos as ferramentas necessárias para fazer a manutenção do sonho que queremos, do que desejamos conquistar ou chegar a algum lugar. Muito menos ter vivido, porque eu não estava preparada para tal. Por agir em função da minha idade, deixei passar paixões casuais, acreditando que essas se expandem e se contraem em função dos meus desejos futuros. Entendi pela metade conclusões que teriam me servido para a vida inteira, a me retirar de experiências só pela culpa de viver aquilo em um tempo que considerava errado. Meus sonhos não têm idade. Eu acreditava que as lições viessem por etapas, não por experiências. Mas agora aprendi que os meus sonhos não têm idade, apenas desejo. Eles têm desejo de serem alimentados em constância, gratidão, entusiasmo e determinação. Agora não vejo o que toca no tabuleiro, porque eu estou ciente de qual casa eu estou e de que sou eu que jogo o dado. Você tem o dado nas mãos para fazer esse jogo, para jogar, para chegar aonde tu queres. Saem muitas caras, mas cai firme e certeiro. Como é a minha atitude em relação a este sonho ao qual eu quero continuar me dirigindo, a qual eu quero continuar me dedicando, buscando com constância. Não tenho medo de continuar jogando a sonhar, porque eu levo isso mais a sério do que uma obrigação imposta. Meus sonhos não se medem. Os meus sonhos não têm idade, e sim desejo de serem cumpridos, concretizados, realizados. Algo que não se mede em uma carteira de identidade, um currículo vitae ou em uma escala de desenvolvimento normativo. Ele se mede pela vontade de dizer ao resto do mundo que já não me importo se eu vou conseguir ou não realizá-lo em função do meu ano de nascimento. Não importa se eu vou ou não realizar, independente da minha idade. Eles se medem pela sensação de vazio com que fiquei ao fazer o que saía no dado sem ter vontade e pela angústia de não querer que isso se repita. Renego as tradições às quais não gosto, as imposições sutis que no fundo eu detesto. Abraço-as quando sentir vontade de fazer isso, e não quando qualquer arroz deveria atingir seu ponto, porque o que importa para a minha felicidade é o meu arroz, a minha panela, o da minha alma.
o da minha vida, o da minha vontade. Meus sonhos não estão no ar, eles levitam para o meu prazer. Os meus sonhos não têm bases pouco fiáveis, porque já os sonhei mais do que vivi na realidade tangível. Porque já os sonhei mais do que vivi na realidade tangível, material aqui, né? Fiz um treinamento mental do usufruto dos meus sonhos, mesmo sem estarem presentes na minha vida, pois sou hedonista. Gosto de desfrutar dos prazeres da vida que a imaginação pode me dar. Quando minha mente me mostra um caminho maravilhoso e meus circuitos neurais, eu os alimento para que não deixem de soltar faísca. Alimentar o sonho, alimentar a vontade de realizar, aumentar a vontade de buscar os recursos necessários para chegar. E assim me mantenho alegre e com esperança. Ânimo, alegria, esperança, disposição, perseverança, constância. Tá? Que é uma estratégia de sobrevivência que não denota ingenuidade, mas maturidade para deixar de tornar sua vida miserável, mesmo que seja um pequeno instante do dia. George Bernard Shaw diz: se você construiu castelos no ar, seu trabalho não precisa ser perdido. Agora, basta colocar as fundações sobre eles. Meus sonhos nunca farão mal, mas poderão causar inveja. Não sei por que os sonhos de outras pessoas incomodam tanto. Querem que você desça da nuvem quando essa é a parte mais maravilhosa. Aqui, eu diria, para que vocês cuidem, para quem vocês contam os seus sonhos, o que vocês querem conquistar, o que vocês estão querendo, o que vocês almejam, amados. Não contem até que aquilo que vocês queriam se concretizem. Não contem os seus planos, os seus sonhos, não. Fecha a matraca, fecha. Porque aqui vai dizer que os sonhos incomodam os outros e querem que a gente desça das nuvens para que a gente não sonhe, para que a gente ache que não vai conseguir nunca, tá? Eu já ouvi muito isso. Tu não vai conseguir. Não tem, para ti não adianta. Não adianta. Para de tentar. Para de tentar que tu não vai realizar. Tu não vai conseguir. Não dá para ti. Tu tem que compreender. É isso que eu escuto. É isso que eu escuto. Não dá para ti. Esquece. Mas os sonhos dela, para elas é possível. Mas para você é nada. Já aconteceu isso para você? As pessoas dizem elas alcançarão, elas conseguirão, mas quando a gente fala de algo que queremos, elas dizem: desce das nuvens e deixa de sonhar e de acreditar que tu não vai ser capaz de conseguir. Eu estou determinada a realizá-los, mas não quero deixar de desfrutar nenhuma das etapas. Eu vou passar por todas as etapas. Eu vou usufruir, eu vou aprender na minha caminhada até o meu sonho. Estou convencida de que da mesma forma que devemos desfrutar a inocência da infância,
Devemos saborear o aroma do sonho que ronda a nossa vida, sem pressa ou coerção. Mas cuidado com as pessoas que não têm desejos ou esperanças. Tome cuidado com pessoas que não mais têm sonhos, porque essas pessoas, elas não terão nenhuma palavra motivacional, elas não irão te motivar, elas só irão dizer palavras de fracasso para você, porque elas desistiram, elas tentaram, não tentaram tudo. Aí, como elas não conseguiram, elas vão falar palavras de frustração para você. Então, cuida. Quem não tem mais sonho, quem não quer mais realizar nada, não tem mais esperança, de que bom elas vão falar para você? Não vai falar nada. Muitas vezes elas vão te desanimar até conseguir fazer você notar o golpe com a dura realidade, caindo de uma forma tão forte que parece que só existem as consequências, os gritos e os dias cheios de rotina e tristeza. Eu quero melhorá-los com algo a mais. É um privilégio da minha mente que não quero que ninguém tire de mim. É um privilégio da minha mente e eu não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Eu tenho a minha mente, eu posso sonhar, eu posso aqui desenhar o sonho que eu quero. Eu posso sim e eu não vou deixar ninguém tirar isso aqui de dentro de mim. Nada. Isso não. Eles não podem matar o meu sonho dentro de mim. Isso eu não vou deixar. É o que ela vai dizer. Desculpa. Não é que eu não tenha lutado pelos meus sonhos, mas recuso que seja apenas uma luta. Não quero transformar meu sonho em um pesadelo, em uma tragédia. Por isso, é preciso o quê? Controlar os tempos, as coisas relacionadas à minha maturidade e a forma como o mundo amadurece comigo. Chegar é importante, mas é inútil fazer isso com o olhar abatido e com os passos acelerados. Mas temos que cuidar o quê? Olhar abatido, desanimado e com passos acelerados. Não tente acelerar processos, não tente acelerar etapas, porque tu vai chegar abatido, cansado, exausto no final. Este não é o seu sonho, é o seu ego que pede para você ganhar o resto e não realizar como você deseja. É o ego de apressar, de correr, de fazer acontecer. Só que daí tu vai chegar cansado, exausto e já nem quer mais. Ego. Uma pessoa que quer conseguir algo de verdade não passa um único dia sem que apareçam dúvidas de como conseguir isso, incerteza, decepção, tristeza, mas o vazio só aparece quando você abandona a luta mesmo tendo forças. Neon de Lincoln diz: quando os nossos sonhos forem realizados, compreenderemos a riqueza da nossa imaginação e a pobreza da realidade. Gostei. Veja, quando os nossos sonhos forem realizados, compreenderemos neste momento, quando a gente concretizar, a gente entenderá a riqueza que é a nossa imaginação, de continuar sonhando, acreditando, persistindo, lutando, com persistência, com fé, com esperança. E entenderemos a pobreza
da realidade em que nós nos encontrávamos. A pobreza da realidade é aquilo que é desfavorável. Está tudo contra eu a realizar o meu sonho. Pessoas estão contra em pensamento, em palavras, desmotivação. Aí, quando nós realizarmos, nós veremos que a nossa imaginação, a nossa perseverança, o nosso bom ânimo, a nossa persistência, fé e esperança é maior que as circunstâncias desfavoráveis, a pobreza da realidade, em que nós olhávamos e não conseguíamos ver saída. A sociedade arrebata sonhos. A sociedade, a mídia, as pessoas que vão atrás, elas arrebatam nossos sonhos e eu não permito isso. Não permita que a sociedade, que a mídia, que pessoas e nada e nem ninguém arrebata os seus sonhos. Não permita que ninguém tire de você os sonhos que você tem aqui dentro e que você nutre diariamente. Nutra os seus sonhos com fé, com esperança, determinação, bom ânimo, não importa as circunstâncias, não importa o quão desfavorável está a sua volta. Alimente os seus sonhos, alimente aquilo que tu queres. A sociedade não quer pessoas com sonhos distintos do que ela tenta impor. E às vezes ela pode apelar para a idade como método para dissuadir e fazer com que abandone o caminho. Mas na realidade, a pior idade é a que tem falta de autoconhecimento. A de autoconhecimento. Não importa a idade. Se tu não tiver autoconhecimento, sabedoria, discernimento, não adianta tu ter 18 aninhos, 16 aninhos, ser imaturo para realizar, para ter. Não vai saber manter, né? Tenho 16 anos, você pode sentir um vazio existencial. Com 63, uma existência na qual não há lugar para este vazio. Por isso, pare de dar ouvidos àquelas pessoas que dizem que você não vai conquistar algo com a sua idade, que isso é coisa de outra etapa. Já foi, já passou. Só que se você tivesse chegado nos seus sonhos, digamos nos 20 anos, tu não teria maturidade, conhecimento, discernimento, não teria aquilo que eu falei no começo, as ferramentas para manter este sonho. Mostre que as pessoas não estão estratificadas por etapas, mas por desejos que nos fazem sentir mais vontade de quê? De viver do que outras. Dependendo de que já estarmos preparados ou ainda não, se você faz o que deseja, vai deixar as outras pessoas sem argumentos e você vai ficar com o suficiente. Se você sair, dará poder aos seus argumentos, para que continue realizando seu sonho. Desmembrar os sonhos autênticos e vividos de que vêm nos outros. Elas são vítimas da realidade. Como não souberam sonhar, também não sabem viver. Fantástico esse final aqui. E eu vou repetir, eu quero que você guarde. Se você sair, dará poder aos seus argumentos. Para que continue realizando seu sonho, é o seguinte: desmembrar os seus autênticos e vividos que vêm nos outros. Agora, guarde, elas são vítimas da realidade. As pessoas que olham para a sua realidade. Que, eu sou pé no chão, não sonho grande, entendeu? O que está aqui?
porque não souberam sonhar. Elas são vítimas da realidade. Como não souberam sonhar, elas não alimentaram o desejo, o sonho com fé, com esperança, com determinação. E também não vão saber viver. Elas são vítimas da realidade. Como não souberam sonhar, como também não souberam sonhar, também não sabem viver. Porque se você não souber sonhar, você não saberá viver. E aí tu vai viver uma vida de frustração, de tristeza, de desânimo, porque você não sabe nutrir sonhos, porque você acha que é bobo, ou porque alguém falou, ou porque você está vivendo uma situação desfavorável, porque você não vê saída. Nutra os teus sonhos com fé, com esperança, com determinação, com bom ânimo. E você saberá viver a vida também. Uma coisa de cada vez, uma etapa por etapa, aos poucos, sem pressa. Mas o tempo está passando, a idade está passando. Não vá por isso. Não existe idade. Não existe circunstância favorável ou desfavorável para que você realize aquilo que está aqui no seu coração e que você sabe. E eu desejo do fundo do meu coração que cada um de vocês que tem algo que vocês sonham muito em conquistar, que vocês sonham muito em ter, que a espiritualidade maior, que o nosso Pai, o maioral, conceda a cada um de vocês aquilo que vocês tanto sonham, que eles dê a paz, que ele dê harmonia, que ele dê tranquilidade, que ele dê fé, esperança, que você nunca esmoreça no caminho, mas que você alimente diariamente, sem dar ouvidos às vozes do mundo, certo, amados? E que vocês consigam chegar lá e poder aproveitar descansadamente e com as ferramentas para manter e nutrir esse sonho por muitos e muitos anos, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.